Vamos lá. Ó, Engels brasileiro, falando sobre a situação de Israel, Palestina e a relação disso com Lula e a Segunda Guerra Mundial. Beleza, ó. O Engels, brasileiro, menino do Ardinho, ex-banqueiro, na tua tela agora. Pontos que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, e talvez valha a pena começar mesmo por esse, falar sobre Segunda Guerra sempre vai ser uma coisa extremamente sensível para o povo judeu. Sempre. Então, toda vez que a gente for falar sobre Segunda Guerra, e o que não faltam são motivos para isso, o povo judeu, ele é levado por um lugar que é um lugar de muito sofrimento. Netanyahu, sabendo disso, sabendo da situação política absolutamente enfraquecida que ele vive, porque ele vive uma situação extremamente frágil politicamente. No mundo, crescem as vozes contra o massacre que tem acontecido com o povo palestino. Ele passa a precisar de um inimigo para tentar unir o povo judeu. E numa cartada quase desesperada, ele pega, distorce a fala do presidente Lula. Aqui, para poder fazer o contexto. Ele falou que o Netanyahu está sofrendo crise interna. E é por conta de nada mais, nada menos que quase 90% de reprovação da própria população quanto ao governo dele. E agora, para não piorar a questão dele, ele tem que criar esse sentimento de inimigo comum, sabe? Tal como o fascismo sempre fez, desde quando foi criado. A questão é, além disso, tem o fato de que ele só se mantém hoje no governo por conta da própria guerra. Nenhum governo pode sair da. Aliás, nenhuma pessoa, nenhum um governador pode sair do governo enquanto está em guerra. Então agora ele está mantendo essa guerra na, lá na Palestina. E além disso, ele provavelmente, não sei se vocês já viram, ele também começou a atacar outros países. Nessa questão, ele vai se mantendo em guerra, atacando um, atacando o outro, para se manter no governo e é meio que numa questão de também fazer uma guerra por procuração, fazendo os interesses do imperialismo também, antes de ele, de alguma forma, ser expulso do governo. Porque ao ponto que, assim que ele sair do governo, ele teme e eu acho que isso é o que muito provavelmente vai acontecer, assim que ele acabar a guerra, ele vai ser ou impeachmentado, o povo não vai mais ver legitimidade nele e de alguma maneira eles vão tirar ele. Por isso que ele tá entrando nisso. Deixa eu ler aqui os comentários. Olha, errado o Lula não tá, mas o fato dele comparar o Holocausto foi merda no sentido que ele devia saber a treta que ia dar. Olha, é, essa treta que ia dar, eu minimizo ela. Minimizo muito. Porque dá essa treta aqui internamente. Lá fora, eu não vi os jornais na última hora, nas últimas horas. Vamos dizer assim, umas 3 4 horas atrás eu não procurei. Mas eu não vi nenhum líder da geopolítica mundial inteiro, do mundo inteiro, indo contra o Lula. Essa treta, que eu acho que eu posso colocar até entre aspas, é só com Israel. E não representa 0,5% de todas as relações comerciais que temos com os outros países. Então, para mim, essa treta aí, ela foi organizada. Por exemplo, ele gerou a treta com Israel e gerou uma treta interna aqui no Brasil. Só que ele passou durante esse tempo inteiro, nesses quantos meses já? Tem uns 5 meses já? 6 meses de guerra? Guerra não, né, gente? Por favor. Guerra o caramba. Massacre, né? Genocídio. Genocídio da Palestina. Ele passou esses meses todos preparando o terreno para alguma movimentação mais forte. Você via que ele dava uma declaração favorável à Palestina desde o começo e foi escalando as declarações dele. Ele foi aos poucos dando mais declarações até chegar no ponto que estamos hoje e possivelmente ele decidir que agora está na hora dele ser mais drástico nas falas dele. E lembrando, através da fala dele, há boatos
de que os Estados Unidos podem tentar mudar o veto ao cessar-fogo quanto à ONU, ao pedido da ONU, à exigência da ONU. Porque só os Estados Unidos que vetou. O mundo inteiro não vetou. Foi favorável. Então, corre-se esse boato dentro dos especialistas, coisa assim, para falar sobre a questão do voto, do Lula ter ocasionado uma mudança de pensamento no próprio Biden para poder fazer com que ele mude o veto para que ele mude não, né? Que ele retire o veto quanto ao cessar-fogo. Se isso for verdade, e eu já ouvi de mais de um meio de comunicação, tem uma grande chance de essa fala, por mais polêmica que tenha sido, gere um impacto muito positivo através dela. E é por isso, inclusive, que o próprio Netanyahu está nessa caça à bruxa do Lula. Vamos continuar o vidinho aqui. E coloca o Lula como esse inimigo, até com uma das cenas, essa cena do ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler de Israel, dando esse pito no diplomata brasileiro, é uma das cenas mais ultrajantes e revoltantes que eu já vi na diplomacia, na história da diplomacia. Eu, Eduardo, com a minha idade, com a minha geração. Vale lembrar que o embaixador brasileiro que está lá em Israel, ele não fala o idioma lá de Israel. Esqueci o nome do idioma. Mas ele não fala o idioma. Ele tomou o pito só para poder servir de exemplo. Hebraico. Muito obrigado. Hebraico. Então, é uma jogada totalmente midiática o pito que ele levou de Netanyahu e os embaixadores, assessores, enfim. Ele foi. Não foi só o Netanyahu que falou. Foi uma galera. Levaram ele para um lugar de holocausto, lá, um museu do holocausto, e falaram um monte na orelha dele. Aí no final, quando falaram para ele, aí queremos que você vá lá e conte isso para o Lula. O que ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Ele vai falar assim, ô Lula, eles mandaram eu contar para você que eu não entendo hebraico. E é isso. E a única conclusão que ele chegou é isso. A única conclusão possível, ficar horas e horas e horas levando um pito de gente falando hebraico, é de que ele vai sair de lá sabendo que ele não fala hebraico. A única coisa. Aí vai lá. Inclusive o Lula fez muito bem, mas muito, muito bem de ter convocado ele novamente. Mas vamos lá, continuando. Eu nunca vi nada parecido com isso. Agora vamos lá. O que é importante a gente falar? O importante a gente falar é o seguinte, que Lula pega e lembra as intenções de Hitler de destruir um povo. Verdade seja dita. O que está acontecendo em Gaza e na Palestina é fruto da intenção de eliminar um povo, de destruir um povo. É óbvio que você não pode comparar nada com o Holocausto. Como o Holocausto também não pode ser comparado com o extermínio dos povos originários aqui quando chegaram os europeus. Quando morreram mais de 40 milhões de pessoas em poucas décadas. Como não pode ser comparado com o Holocausto do povo negro? Muito bom ele ter falado isso. Muito bom. Muito bom. Sabe por quê? Por mais que a fala do Lula tenha sido acertada quanto à comparação, ele fez uma fala errada quando diz que não houve comparação na história que remetesse ao que está acontecendo na Palestina. E há muitos precedentes na história. Muitos. Inclusive, a Europa é responsável por quase todos eles. Europa e Estados Unidos. Atualmente, com a neocolonização, caiu um pouco a questão da polêmica em si, né? De não ter gente sendo assassinada, estuprada, violentada a céu aberto para todos verem, midiaticamente falando. No entanto, o bagulho é louco, viu? Enfim, gente, muito importante. Essa fala do Eduardo faz a gente lembrar que houve sim um erro na fala do Lula. E quando você fala que não houve precedentes na história, você está minimizando toda outra
toda a história de exploração que o imperialismo fez com o planeta inteiro. É que se ele tivesse comparado a outros genocídios, não teria o mesmo impacto para Israel. Sim, isso não foi esse o erro. A comparação é ok. Ele falar que não houve precedentes, e falar, não, houve sim, e é o coisa, e é o Holocausto, deu a entender que só existiu o Holocausto que se compara ao que está acontecendo lá na Palestina. E não é isso. Não houve só o Holocausto de comparação. Houve muitos outros. Muitos. Obviamente ele quis impactar e citou o Holocausto, mas para ele ter sido mais justo ainda, ele teria que ter falado sobre todas as coisas que a própria Europa já fez com o planeta Terra. E nem parafraseando aí o tio João, a única coisa que a Inglaterra e vários outros países da Europa fez de bom para o mundo é encher o planeta inteiro de dias da independência, né? Então eles conseguiram criar vários dias da independência, vários feriados nacionais para os diversos países que eles exploraram, tal como o Holocausto, tal como o Holocausto, tal como. Muitos feriados, muitos feriados. Mas aqui, vamos continuar. Que foi jogado, podre, morto, dos navios que traziam eles empilhados para morrerem ou no caminho ou aqui no Brasil, escravizados brutalmente. Você não pode comparar, e você não compara por tamanho. Eu, se estivesse ontem aqui no programa, eu ia fazer uma coisa e com todo respeito. Eu ia começar o programa porque teve a morte do Abílio Diniz, do empresário. E toda morte é um momento que deve ser respeitado. Toda morte é um momento que deve ser respeitado. Por que deve ser respeitado? Porque tem uma família, tem uma história de vida, qualquer que seja, é uma passagem, e eu acredito que toda morte deve ser respeitada. Mas eu ia começar o programa ontem falando o seguinte, olha, eu queria começar hoje, poxa, prestando aqui minha solidariedade. Ó, comemora não, viu? Comemora a morte do Abílio Diniz, não, porque... Viu? Então cuidado aí. Se você pecar, você vai pagar. Se você pecar, você vai morrer. Musiquinha infantil gospel pra você. Não defendendo o Lila, longe disso, mas a fala é pra chocar no momento. Eu sei! Eu já expliquei. Já expliquei que é pra chocar. Só que não dá pra negar que foi um erro ele falar que não teve outros precedentes. Ele poderia muito bem ter falado, olha, houve outros precedentes. Um deles é o Holocausto. Ia mudar o quê na porra? Era só ele ter falado isso. Ah, se não ouvi, foi mal. Ah, tá. Mas é isso, sabe? Pra mim, o erro dele foi falar que não houve outros precedentes. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho. Vamos continuar aqui. Meu respeito, o meu carinho à família, ou de uma pessoa que partiu, etc. Ia falar o nome de algum homem preto pobre, mulher preta pobre, um indígena de algum acampamento que tenha morrido nesse final de semana. Porque precisam ser honrados, precisam ser lembrados. A gente não tem que medir o quanto uma pessoa merece de... E pior. Com certeza. Fala muito aí das mortes de bilionário que Olavo os tenha, né? Que Olavo os tenha. E nessa última, um intervalo aí de menos de 7 dias já foi 2 de bala, 2 de Olavo. Mas não sai, não tem comoção aí de morte de preto que a polícia mata, né? Não tem comoção de nada. Muito foda. Repercussão quando morre, pelo dinheiro que ela tem na conta ou pelo poder que ela teve, porque aí é comparar a vida. E é por isso que quando a gente lembra a intenção de Hitler, a gente não está comparando, porque comparar é claro que é errado. A gente está lembrando, e me corrijam se eu estiver errado, mas no Museu do Holocausto tem uma frase que é nesse sentido, que é lembrar para que nunca mais se repita. E não é que nunca mais se repita com o povo judeu, é que nunca mais se repita com ninguém. É lembrar do que aconteceu para que nunca mais se repita com o povo judeu, com o povo árabe, com o povo periférico, com os povos originários, com o povo negro, com o povo branco trabalhador, com todo mundo. É que nunca mais se repita, ponto. E a gente tem que lembrar das barbaridades da história para que nunca mais se repita com ninguém. E a verdade é que a gente vê em países da África ainda hoje em dia, a gente vê em países da Ásia Menor hoje em dia, a gente vê em países da América Central, o que acontece no Haiti. Não vamos comparar, mas vamos ver o que acontece no Haiti. Então a verdade é, a gente precisa lembrar das barbaridades que aconteceram para poder chamar atenção para a barbaridade que está acontecendo hoje com o povo palestino. E nesse sentido, a fala cumpriu o seu papel. Mas tem alguns pontos que vale... Você tá doido. Monstro.
Monstro. Monstro. Brabo demais. Não vou nem complementar com nada. O menino é brabo. E é isso. Valeu demais, Eduardo Moreira. Valeu, Dona Tatá, que mandou o link pra nós. Valeu, Rafa. Você vai editar isso aqui pra nós. Valeu, chat. Valeu, Birutubers, Toilders e Verdildes. É isso. Curte, comenta, compartilha. Segue nós, ativa o sininho. Então, joinha. Valeu.